Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certinho com vocês e suas famílias. Sou a professora Marilyn e nossa aula hoje é de História e Língua Portuguesa. Vamos estudar História sobre fontes históricas, marcos de memória. Os marcos de memória são os acontecimentos do passado que nos faz lembrar muita coisa, nos faz rever situações que foram modificadas, mudadas com o tempo, e vocês vão identificar quais são esses tipos de fontes históricas, como se dá a investigação desses acontecimentos, por quem são investigados esses fatos históricos e como nós contribuímos para que esses acontecimentos se transformem em marcos e outras pessoas também, né, o que fizeram para que sejam lembradas, para que continuem na história, mesmo que não estejam mais aqui presentes. Já se foram pessoas de outras gerações, culturas, povos, tá? E em língua portuguesa, a gente vai ter uma atividade para vocês fazerem uma exposição através de vídeos, tá? De fotografia. Vai ser bem legal. Quero desejar um bom dia para você que está acompanhando a aula pela manhã, uma boa tarde para você que está acompanhando à tarde e uma boa noite para você que está acompanhando a aula até a noite. Tem se dedicado, se esforçado e tem dado certo. Então, estudar? Partiu! Organizou já seu cantinho aí de estudos? Separou seus materiais? Espero que sim. Deixa tudo pertinho para não ter sua atenção tirada. Combinado? Já deu uma olhadinha na janelinha ou aí na sua porta para saber como o tempo está? Será que está nublado, chuvoso ou ensolarado? Seja um dia bom, um dia rico de aprendizado, tá? Não esqueçam de fazer sua oração. Peçam por saúde, façam seus agradecimentos. Sempre tem coisa boa acontecendo, mesmo num período que não está tão bom para a humanidade, não é? Continuar nutrindo pensamentos de paz, de amor, coisas boas. Eu separei para vocês um poema de Casimiro de Abreu, para a gente iniciar a nossa aula, e vai ter muita coisa a ver com o assunto de história. Então preste atenção e depois você vai fazer essa relação, tá? Tem algumas palavrinhas que eu vou destacar para a gente fazer essa ligação com o assunto de hoje. O poema tem por título Meus 8 anos. Vocês já passaram dessa idade, né? Vamos lá. Meus 8 anos, de Casimiro de Abreu. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência. Respira a alma inocência, como perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de amor é cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó dias da minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos da minha irmã. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, de camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Oh, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Vocês já ouviram falar nessa palavra fagueiras? Fagueiras quer dizer agradáveis.
Pode ser que a palavra agradáveis não se encaixaria aí no ritmo da poesia. Lembra? Poesia é um tipo de texto formado por versos, estrofes, é ritmado, tem palavras que rimam, não é? Que tem a mesma terminação. Então a gente vai trabalhando com a expressividade. Espero que vocês tenham gostado da apresentação, né? Da leitura da poesia, porque a gente precisa passar emoção quando a gente faz a leitura de uma poesia. Observando bem a pontuação, as rimas, tá bom? Então, cada linha do poema se chama verso. O grupo desses versos se chama estrofe. E aí acabei de ler várias estrofes desse poema, desse texto. Mas o que eu quero conversar com vocês é sobre o sentido desse poema. Quando ele diz assim, ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Então, se não traz mais, ficou lá no passado. Provavelmente já na fase adulta, né, do poeta, que faz essa viagem ao tempo, lembrando da infância, dos seus 8 anos, que ele não tinha preocupação, que brincava, que corria, ficava durante várias tardes agradáveis, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como tá? E vocês? São crianças, mas tem alguma coisa que vocês lembram lá de quando vocês eram menores, com 5 anos, 6 anos? Tem brincadeiras que vocês brincavam que hoje vocês não brincam mais? Se a gente for perceber, muita coisa já aconteceu, não é? Pessoas entraram em nossas vidas, saíram, conheceram vários professores, colegas de turma, e aí o tempo vai passando. Mas tem alguma coisa que vocês guardam desde quando vocês eram menores, pequenininhos, bebês? Às vezes as mães gostam de guardar uma roupinha, não é? De quando tinha um aninho, de quando era bebê, algum objeto. Porque isso faz parte da história, da trajetória. E com o passar dos anos, muitas coisas vão mudando também. Não é só os cabelos que vão ficando branquinhos, as brincadeiras que vão mudando. Por isso, a importância da gente conversar com as pessoas mais velhas, a gente escutar, porque tem muito para nos ensinar, cada um deles, porque viveram mais que a gente. E é uma maneira da gente preservar as nossas tradições, a nossa cultura. Sabe aquela cantiga que sua avó ou seu avô cantava ou canta para você? Aquelas histórias, aqueles mitos que são contados que a gente nem sabe como começou e vai modificando com o passar do tempo. As brincadeiras de rua, brincadeiras que a gente vai reproduzindo e não sabe como começou. São as brincadeiras populares. Então, as pessoas mais velhas têm muita coisa para nos ensinar. E elas veem em outras gerações uma forma de relembrar também a sua infância, a sua juventude. No texto, eu observei algumas palavras. Não sei se vocês lembram, mas vamos ler juntos. Ó, dias, tardes, manhã, anos, estrelas. Vamos ler. Céu, terra, correndo, sonhos, rezava, adormecia, despertava, cantar, amor, alegria, primavera, laranjais, vida, mãe, irmã, existência, infância, saudades. Aí tem ações, tem sentimentos, palavras que indicam a passagem do tempo, né? Através de dias, de anos, manhãs, tardes. Com o passar do tempo, as pessoas vão fazendo muitas coisas, modificando a sociedade através das suas ações, das suas produções. E, aos poucos, todas essas ações que a gente está fazendo no presente, um dia vão se tornar parte do passado. E por que é tão importante a gente saber mais sobre o nosso passado, sobre o passado da nossa sociedade, da humanidade, para que erros não sejam cometidos mais na atualidade, para que as tradições sejam preservadas, porque o sem memória não tem como seguir fazendo história, porque sempre vai estar começando do zero, do nada, não. Antes de nós vieram muitas pessoas,
muita coisa aconteceu. E isso influencia no nosso presente e no nosso futuro também. Vamos saber mais disso durante a aula. Então, quem estuda o passado? São os historiadores. Os historiadores vão investigando vestígios das marcas que as pessoas vão deixando, como se fosse um detetive. Os historiadores, eles não inventam história. Eles tentam investigar todas as fontes, todos os materiais que puderem, né? As fontes são essas marcas que as pessoas vão deixando ao longo do tempo e são investigadas para saber o que aconteceu, como aconteceu, o que as pessoas fizeram, como era aquela época, tá? Fontes que são os itens materiais e imateriais, ou seus vestígios, que são produzidos pela ação humana. Essas fontes históricas são fundamentais, são importantíssimas para que o historiador possa realizar o seu trabalho de investigação do passado humano. Os historiadores entendem atualmente que tudo que é produzido pelo ser humano pode ser considerado uma fonte histórica. Portanto, não só o texto escrito deve ser entendido como tal. Temos as pinturas, as esculturas, as construções, fotos, vídeos e relatos orais que também são úteis para o historiador, que faz toda uma pesquisa, depois vai resumindo, até chegar para a gente. Né? A gente não pesquisa tudo do comecinho, não. Tem pessoas que trabalham nisso, que são os historiadores. As fontes históricas, elas podem ser classificadas em fontes escritas, fontes visuais, orais, as fontes materiais e imateriais. As fontes escritas são as certidões, as cartas, testamentos, livros, jornais, revistas, as leis. Temos as fontes visuais, que são as imagens, pinturas, as pinturas rupestres, as fotografias, os anúncios de publicidade, entre outros. Observe essa segunda fotografia, onde tem pessoas, né, negros que foram escravizados, tirados de sua terra, do continente africano, de vários países de lá, e foram espalhados por diversas partes do mundo para serem escravizados, para servirem como se fossem animais. Tá vendo que muitos estão aí como se fosse a cangalha, o que é usado nos bois, usavam nas pessoas, como se fosse um burro de carga, como se essas pessoas elas não tivessem sentimentos e eram já rotuladas, julgadas por conta da sua cor, como se fosse algo inferior. E a gente tem esse registro nas fotografias, por isso que é muito importante as fontes, para que a gente veja que esses absurdos não podem ser cometidos mais no nosso presente, no nosso dia a dia. E eu encontrei uma foto recente, mais recente, você veja o tipo de fotografia já colorida, e são crianças trabalhando de forma escrava em pedreiras. Se a gente for pesquisar, tem de empresas grandes que contratam crianças ou outras pessoas, né, com um serviço de baixo custo para que produzam mais para eles e essas riquezas não voltam para esses trabalhadores. Então, é algo que está acontecendo, que acontece nas épocas que vão passando, nos tempos, vai passando o tempo, e se os seres humanos, se as pessoas não começarem a ter uma consciência coletiva, né, uma consciência que todos nós somos importantes para a sociedade e merecem respeito, dignidade, tratar as pessoas com igualdade, com justiça, se isso não acontece, essas cenas bem absurdas vão se repetindo. Por isso que é muito importante a gente estudar a história, para a gente pensar no passado, não é? O que pode ser mudado para melhorar a nossa vivência, né, uns com os outros. Tem aí um cartaz de 1949, uma propaganda que incentivando as mães, né, que já não podem amamentar mais, usar como complemento o leite condensado. Tem uma mãe dando uma mamadeira e o comercial é de um leite condensado. Imagine um bebê tomar uma mamadeira de leite condensado. A gente hoje fica assim em choque, né? Mas na época, né, no ano de 1949, isso
se tornou comum, publicavam abertamente esse tipo de anúncio. Já um anúncio mais recente, nem tudo é tão ruim não. Dá pra gente analisar e ver que tem pessoas que têm usado a criatividade para o bem, para chamar atenção, para melhorias. Então tem aí poupe e tem o contorno como se fosse de um porquinho, que lembra lá o cofrinho. E aí tem uma gota de água. E aí, ó, é um incentivo preservar o planeta, economizando água, um recurso que é finito, pode acabar se a gente não fizer um bom uso dele de forma consciente, consumir conscientemente, pode acabar. Então, é uma chamada, é um incentivo para poupar água, poupar esse recurso, que é uma riqueza. As fontes orais são os registros de entrevistas ou relatos falados, lendas, cantigas. Observem aí que tem uma entrevista com o Ziraldo, o criador do Menino Maluquinho. Tem aí J. Borges, que deu várias entrevistas já. É um artista, um cordelista. Ele também é conhecido por suas xilogravuras. Então, essas pessoas, eles têm muito para nos ensinar das suas vivências. E são os relatos, né, falados. Tem aí a segunda foto aqui, é um print de uma entrevista com o mestre Barachinha, que é um mestre de maracatu rural de Nazaré da Mata, aqui de Pernambuco. Temos os ensinamentos dos mais velhos das aldeias africanas, indígenas. Tem aí também, tá até em destaque, ó, o Coral das Lavadeiras de Almenara. Almenara é situada em Minas Gerais. E essas lavadeiras são bem famosas. Elas costumam cantar à beira do rio Jequitinhonha e ali elas vão passando para as outras gerações as suas cantigas, vão criando novas cantigas, vão cantando as que já foram ensinadas para ela e elas fazem o maior sucesso. Depois, se vocês tiverem interesse, pesquisem sobre as lavadeiras de Almenara. As fontes materiais são as esculturas, vestuário, os monumentos, cerâmicas, urnas funerárias, tudo que é produzido, tudo que pode ser tocado, materializado. As fontes imateriais são as tradições, costumes, lendas, ritos e folclore. Tudo que é produzido pelo povo e tudo que não pode ser tocado. A nossa música, danças, lendas, brincadeiras, remédios naturais, receitas típicas. Isso tudo são fontes imateriais. E que quanto mais a gente conhece, mais a gente se envolve e quer levar adiante a tradição. A gente tem um país riquíssimo, muito diverso, muito multicultural. Quando aqui no Nordeste é uma riqueza de ritmos, músicas. Você vai para o Sul, também tem influência europeia. A gente tem muitas coisas lindas, riquíssimas. Vai para o Norte, tem ali uma maioria, né, ainda preservada da cultura indígena que a gente não pode deixar acabar. Por todas as regiões têm suas características, né, influências de outros povos. E a gente precisa, como brasileiro, preservar, cuidar para que isso não se acabe. E que outras gerações que virão depois da gente, elas tenham conhecimento e saibam da importância de se preservar a nossa cultura, as nossas tradições. E falando em fontes históricas, memórias, lembranças, temos um desafio. Você vai escolher 3 objetos que estão com sua família há muito tempo. Sabe aqueles objetos que contam história? Você vai gravar um vídeo, pequeno vídeo, contando a história desses objetos. Seja uma foto, uma renda que tem, uma cerâmica, um objeto que é especial para sua família. Uma música que foi criada por alguém da sua família. Tem muitas coisas que vocês podem pensar a partir do conhecimento agora de fontes históricas. Qual é a importância dela, tá? Para a sua família e, consequentemente, para a sociedade. Existem famílias que mantêm até hoje grupos de fogueiros populares. Tem famílias que mantêm a tradição
do maracatu, do frevo, do forró. Tem pessoas que guardam fotografias da cidade, como era a cidade antigamente, né? E as modificações que tiveram. Às vezes é uma estrada que não tinha e agora tem, uma construção nova, uma reforma que houve. Então, tem muita coisa para vocês pensarem. Então, você vai gravar um vídeo, tá? E contar a história desses objetos. E vai compartilhar com a turma. Porque conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. Então, a gente vai aprendendo uns com os outros. Quero ver a sua caixinha das memórias. Combinado? A gente se encontra na próxima aula. Não esquece de enviar para o grupo da turma para a gente ter essa partilha. E até breve, se Deus quiser. Beijão, muita paz, muita saúde para todos nós.